Segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9. Já quero também declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. E como hoje nós estamos clamando pelo mês de janeiro, que este seja um mês que te surpreenda positivamente. Capítulo de número 13, versículo 6. Se você encontrou, diga glória a Deus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando, então disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Então corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. E você diz amém. Pode sentar, querido. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos pensar um pouco. A figueira é uma das 3 árvores que possuem um significado espiritual muito forte para a nação de Israel e à luz da Bíblia. Ao lado da figueira nós encontramos a oliveira e a videira. A oliveira que produz a azeitona, que uma vez esmagada produz o azeite. A videira que produz a uva, que uma vez esmagada produz o vinho. Todavia a figueira, não só o fruto, mas também as folhas possuem uma característica específica espiritual também à luz da Bíblia. A figueira é a primeira árvore a ser citada de forma direta na Bíblia, no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, eles vão, ao perceber a nudez, depois que os olhos são abertos, eles vão confeccionar aventais com folhas de figueira. Isso se dá em virtude de uma característica peculiar da folha da figueira. Ela é muito grande, principalmente as figueiras oriundas da região de Israel. Por isso que Adão e Eva vão confeccionar uma roupa, literalmente, com a folha de uma figueira. A história da figueira à luz da Bíblia, ela vai apontando vários direcionamentos. Ela é usada para apontar a ideia de estações, apontar sobre o reino de Deus, sobre o tempo que está próximo, sobre uma figueira que será balançada e apenas quem for de verdade permanecerá. Mas quando se trata do ministério de Jesus atrelado à figueira, existem 4 encontros ou menções sobre figueira atrelado ao ministério de Jesus. A primeira delas, quem registra é o evangelista João. Quando João está escrevendo sobre os primeiros apóstolos ou discípulos de Jesus, João escreve no capítulo de número 1 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, a partir do verso de número 35, o momento em que Jesus, após ser batizado nas águas, e os discípulos de João Batista o virem ali, e ouvirem do próprio João Batista a declaração de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguns dos discípulos de João Batista decidiram seguir a Jesus. É exatamente a partir daqui que Filipe entra em cena, e quando Filipe é encontrado ou é abraçado por Jesus e passa a ter o conhecimento do Evangelho de Cristo, Filipe não se contém em ter apenas para si. Então Filipe decide compartilhar com um dos seus amigos, a saber, Natanael. Quando Filipe chega diante de Natanael para falar sobre o Jesus que ele conheceu e qual a palavra mexeu com ele, Filipe faz a declaração: eu achei aquele de quem Moisés, de quem os profetas falaram.
Natanael questiona e diz: de quem que você está falando? Filipe responde: eu encontrei Jesus de Nazaré. É exatamente aqui que Natanael vai se opor à ideia de Jesus ser ou vir de Nazaré, e vai dizer: e poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Jesus se aproxima, e ao se aproximar, Jesus faz uma declaração sobre Natanael muito forte, e diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou em quem não há culpa, no versículo 47. Então Jesus faz essa declaração, e no versículo 48, Natanael vai questionar isso, e vai dizer: de onde é que o Senhor me conhece? Natanael conversa com Jesus, sem saber quem é Jesus, e Jesus vai fazer uma declaração dizendo: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, ainda quando você estava debaixo da figueira. Me ajude, debaixo da... É verdade que não há nenhuma definição muito clara, biblicamente falando, sobre esse segredo que Filipe carrega, mas fontes históricas apontam a ideia que naquela ordem que foi dada para que toda criança do gênero masculino até 2 anos de idade fosse morta, e que Jesus foi levado por José e Maria para o Egito através de uma revelação, por um sonho que Deus havia lhe dado, acredita-se, carrega-se nos contos históricos de que Filipe, ou melhor, Natanael, foi deixado pelos seus pais debaixo de uma figueira, tendo em vista que a figueira é uma árvore que carrega uma certa proteção, e por isso que Natanael, que é contemporâneo de Jesus, não foi morto. Só que isto é um segredo que Natanael carrega. Então Jesus está revelando para Natanael: eu não te conheço de hoje, eu te conheço desde antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te conheço há muito tempo. Não só te conheço há muito tempo, como eu sei de segredos que nem os teus amigos sabem. Então eu já libero uma palavra essa noite para te falar que o teu 2024 será diferente, pelo menos por esta primeira razão: é que o teu Jesus te conhece muito antes de que o hoje fosse hoje e de que este tempo fosse liberado. Jesus está dizendo: eu te conheço há muito tempo, e por te conhecer é que eu vou te guardar, vou te livrar, te proteger, e eu te darei um ano extraordinário. Se alguém acredita, levante a mão e libere um grito de glória para Deus. Esse é o primeiro episódio que Jesus cita a figueira. O segundo episódio, eu quero que você venha comigo para Lucas capítulo 19. É quando aparece o texto a partir do verso 1 ao 10. O episódio onde Jesus está caminhando cercado por uma multidão. E quando Jesus está entrando em Jericó e uma multidão lhe cerca e os discípulos também estão ao seu redor, diz o texto que naquele lugar havia um homem chamado Zaqueu. Me ajude no 3, você diz Zaqueu, 1, 2, 3... Zaqueu era chefe dos publicanos, e provavelmente Zaqueu ele tinha o hábito de pagar os impostos por um valor a Roma e cobrar esses impostos, impondo uma taxa de juros mais alta para os seus compatriotas e para os moradores daqui de Jericó. Então Zaqueu é um chefe de publicanos que possui uma característica peculiar, que é a sua estatura ser baixa. Era muito baixinho, era muito pequeno. E quando Zaqueu soube que Jesus estava chegando a Jericó, Zaqueu entendeu que a multidão era um obstáculo e que por causa dela ele não conseguiria ver Jesus. Então Zaqueu toma uma seguinte decisão. Zaqueu, conhecendo o percurso que Jesus faria, ele vai até onde tem uma figueira. Algumas versões aparece a expressão sicômoro, mas é uma figueira brava chamada, e ele vai subir nessa figueira brava, vai se esconder por detrás das folhas, porque o propósito de Zaqueu é: eu quero ver Jesus, mas não quero que ele me veja. Porém, o que Zaqueu não sabia é que ainda que você não queira que Jesus te veja, é impossível, porque os olhos dele estão sobre toda a face da terra, contemplando a todos. Zaqueu está em cima da figueira, Jesus passa, quando chega debaixo da figueira, olha para cima e não só o chama pelo nome, como revela: hoje eu vou pousar na sua casa. E eu quero liberar uma palavra só para quem tem fé para pegar. Levante a mão direita, porque assim diz o Senhor: hoje eu te chamo pelo nome e hoje eu vou pousar na sua casa para levar mudança e milagres para a sua casa. Se você crê, feche a mão e faça barulho de glória a Deus e de aleluia. Diga para alguém ao seu lado: Jesus te viu, mesmo quando você não queria ver ele. Olhe para cá. Agora, quando a gente observa esses dois textos que eu citei, nós percebemos, pastor Edmário, que Natanael estava debaixo da figueira e Zaqueu estava em cima. Vocês são inteligentes. Natanael, segundo Jesus, estava debaixo. Zaqueu estava
Me ajude. Natanael estava e o Zaqueu estava, mas eu não sei se você percebeu, tem uma coisa em comum aqui. Jesus viu tanto o que estava quanto o que estava. Só que tem outro detalhe. O que estava na parte de baixo da figueira, Jesus disse, esse que estava embaixo não tem dolo, não tem culpa e é um verdadeiro israelita. E o que estava em cima da figueira, quando Jesus entra na casa dele, ele disse, eu roubei, eu vou logo avisando que por causa da tua entrada na minha casa, eu vou restituir 4 vezes mais. Não sei se você percebeu, mas quem estava embaixo tinha consciência tranquila, apesar de estar embaixo, mas quem estava em cima tinha consciência pesada. O que Jesus está falando comigo e com você é, nem sempre estar em cima é tão importante assim. Às vezes estar embaixo é melhor, porque você está com a consciência tranquila e sabe a quem você serve, a quem você adora, a quem você entregou a sua vida. Só que tem mais 2 passagens sobre a figueira, você me ouve ainda, diga amém. Uma outra passagem sobre figueira, Jesus ele vai até Betânia, e ele pousa em Betânia, se hospeda em Betânia, e no dia seguinte, quando ele sai da casa de Lázaro, de Marta e de Maria, e ele segue para Jerusalém, Jesus sente fome. Jesus sentiu o quê? Quando ele sente fome, ele olha à sua frente e tem uma figueira. Quando ele olha para a figueira, o próprio Jesus dá detalhes e o evangelista escreve que havia muitas folhas na figueira. E é normal, porque biologicamente falando, a figueira, antes de que as folhas apareçam, o fruto aparece primeiro. Então, quando Jesus declara que tem folha, ele se aproxima, porque obrigatoriamente se tem folha, tinha que ter. Só que quando ele chega perto, só tinha folha, não tinha fruto. Então Jesus olha e diz, eu vou amaldiçoar essa figueira, porque essa figueira, ela tem muita folha e não tem fruto, e eu não estou aqui para dar oportunidades apenas a figueiras que querem ter folha, porque a folha chama atenção, porque a folha é onde você para e quer tirar foto pela folha. Só que Jesus está dizendo para alguém aqui essa noite, ainda que te faltem as folhas, mas se tiver fruto, eu estou dizendo que eu estou contigo, e eu serei o seu Deus nesse processo. Me ajude a pregar. Diga para alguém que está perto de você, ainda que falte folhas, não permita que você tenha uma vida sem frutos. E aí eu chego no texto que eu li. O texto que eu li, Jesus está conversando com algumas pessoas que questionam Jesus do verso 1 do capítulo 13 até o verso de número 5 há um questionamento. Porque ocorrera um crime bárbaro. Judeus foram mortos pelas mãos dos soldados de Pilatos. E ao serem mortos, provavelmente na proximidade do templo, o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício. Então os judeus naquela época estavam questionando se aquilo era uma punição de Deus, um juízo de Deus sobre estes judeus que tinham pecado ou seus pais haviam pecado. Jesus então vai responder a eles dizendo, ora, eu preciso alertar a vocês que ocorreu outra tragédia. Quando estava se construindo o aqueduto na região de Siloé, uma torre muito grande, uma caixa d'água estava sendo construída, e aquela torre desabou e matou alguns dos judeus. Também foi uma tragédia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem toda tragédia é consequência de pecado daquele ou dos seus antepassados. Existem tragédias que simplesmente acontecem com os bons e com os ruins, com os fiéis e com os infiéis. Tem gente que estava levando uma vida segundo a vontade de Deus, mas de repente algo aconteceu que fugiu do seu controle. Isso não significa que era consequência de pecado. Mas Jesus, como o Senhor explica isso? A gente volta para João 9, quando Jesus passa e os discípulos veem um cego de nascença, e eles vão dizer assim, mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Para que ele nascesse assim. Jesus diz, calma, nem tudo é consequência de pecado dele ou dos pais, mas eu preciso alertar a vocês, que tem crise, tem problema, tem porta que fecha, tem enfermidade que vem, por uma única razão. Por qual? Para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Eu já vou liberar uma palavra. Durante esse ano, vão haver momentos sim que você vai chorar, vão haver momentos sim que a porta vai fechar, que as coisas não vão acontecer do seu jeito, mas calma, porque Jesus está dizendo, tudo isso, ou em tudo isso, o meu nome será glorificado na sua história. Calma. É por essa razão que Jesus vai propor a parábola da figueira estéril. E ele vai começar dizendo, um homem tinha uma figueira. Se você me ajudar já sabe que é melhor. Tinha uma o quê?
plantada na sua vinha. Então vamos lá. É um dono para a figueira e este mesmo também é dono da vinha. É um dono só. Surge-se uma pergunta muito simples aqui para a gente partir para fechar e dar glória a Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Qual é a pergunta? O que leva um homem a olhar para um terreno onde até hoje ele só plantou videira e ele decidiu colocar uma figueira ali? Porque o tipo de cultivo é diferente, o jeito de tratar é diferente, o fruto que será gerado é diferente. Só que há uma resposta muito simples nas entrelinhas para a gente liberar um glória. Já que a vinha é de um homem e este mesmo decidiu plantar uma figueira ali, não tem muito o que questionar. Porque se ele plantou, é porque ele tem convicção de que você dará certo naquele lugar, ainda que você seja diferente de tudo à sua volta. Vou liberar porque eu senti o peso da palavra. Talvez você entrou o ano de 2024 se perguntando: por que é que eu estou naquela casa? Por que é que eu estou naquele ambiente de trabalho? Por que que Deus me colocou naquela faculdade, naquela sala, naquele ambiente? Calma, o Deus que te plantou naquele lugar sabe que você é diferente de todos à sua volta e tem certeza que você dará certo naquele lugar. Nós estamos no janeiro profético, sim ou não? Então pega a mão de alguém aí para você liberar uma palavra sobre alguém agora. Pega na mão, segura firme e forte e diga assim: você pode ser diferente. Fala com mais fé, diga: você pode ser diferente de todos ao seu redor, mas o teu dono te colocou nesse lugar e vai dar certo. Fala de novo: vai dar certo. Se alguém acredita nisso, exalte e glorifique ao Deus da palavra nessa noite. Não é fácil ser diferente entre os iguais. Só que tem um detalhe. Quem olha de longe começa vendo as videiras. Só que a figueira é totalmente diferente, então a folhagem é diferente. Quem olha daqui diz: ali tem muita videira, porém, lá no meio tem uma planta diferente. Que a folha é diferente. Que o jeito é tudo diferente. Só que tem um detalhe. Se foi o dono que plantou, ainda que alguém questione por que plantou, ele não deve satisfação. Plantei porque eu quis. Mas não tinha outra melhor. Até tinha, mas eu queria essa aqui. Quando ele decide plantar essa figueira, com certeza geram muitas perguntas. Só que ele é tão incrível, esse dono, e você está entendendo o que eu estou falando, que ele não só planta, mas ele dá tempo à figueira para gerar. Deus é tão incrível que Deus não só te coloca naquele ambiente, mas Ele te dá tempo suficiente para você gerar. Deus não é injusto. Ele não te colocaria naquele lugar sem te dar o tempo necessário da maturação para você ser quem Ele quer que você seja. Se Ele te colocou ali, Ele vai te dar o tempo necessário. Mas vamos lá. O problema é que essa expressão tempo se tornou a nossa maior desculpa para todas as coisas. Por que não fez? Sem tempo. Por que não fez? Não tive tempo. Por que não foi? Sem tempo. Por que não perdoou? Sem tempo. Por que não semeou? Sem tempo. E por causa da desculpa do tempo, nós estamos perdendo as oportunidades que o dono da terra e que o nosso dono nos deu aqui. Mas segura aí que eu vou chegar lá. Ele dá tempo. Segundo o livro de Levíticos, no capítulo 19. O tempo é algo que Deus deliberou desde o processo da lei mosaica. Lá no livro de Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 23. Pastor Valmir, Deus vai ordenar a Moisés para que delimite. E olha a expressão: quando tiveres entrado na terra. Que terra? Essa terra onde a figueira está. A terra de Israel. E plantardes toda a árvore de comer. Escute. Ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos será incircunciso. Quanto tempo? Então essa figueira foi plantada. E primeiro tempo que o dono dá, 3 anos. Porque ele sabe que nesses 3 primeiros anos, tudo bem, o fruto é incircunciso. Eu não vou cobrar de você. Vou te dar 3 anos de bônus. Eu vou te dar 3 anos de bônus. Vai, 3 anos de bônus. 3 anos. E agora? Vai, Beto, passa. Versículo 24.
Está escrito: no quarto ano, todo o seu fruto será para dar a quem? Então segura aí. Primeiro tempo, você vai gerar e todo o fruto vai cair aí, vai servir de próprio adubo para a própria planta. No quarto ano, ninguém bote a mão, porque o quarto ano tem dono. De quem é o quarto ano de colheita? É do Senhor, para dar louvores a Ele. Por quê? Porque eu não merecia, mas Ele me plantou. Eu não sou digno, mas Ele me plantou. Eu não mereço, mas Ele me colocou nesse lugar. No quinto ano, então, vocês estão livres para comer. Agora escuta, para você dar o glória. Para que vos faça aumentar a sua. Segura aí, que eu vou liberar uma palavra só para quem veio para receber palavra profética no primeiro dia. Deus está dizendo: no primeiro ano eu sei que o seu fruto não foi como você queria, por isso eu deixei de bônus. No segundo, também deixei. Terceiro, também deixei. No quarto ano, você entendeu e você começou a me entregar todos os frutos, liberando glória e louvor ao meu nome, porque só eu sou digno. Agora escute, nesse quinto ano, eu estou te dando a condição não só de usufruir, mas se você cumprir o meu princípio, eu estou aumentando a sua produção, diz o Senhor. Mão direita em cima quem recebe, porque 2024 é ano de que Deus aumentará a produção da tua vida. Se você crer, feche a mão e libere o grito de glória para Deus. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Foi para isto, Beto, que Ele nos plantou. Esse é o propósito. Agora vamos para o texto que eu li. Volta lá, Lucas 13. Para isso foi determinado o tempo. Só que o texto segue e diz no verso de número 6. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada e na sua vinha, e foi procurar nela o que, gente? Não, estou sozinho. Foi procurar o quê? E não. Opa, vai, 7. Guarda o não achando. E disse ao vinhateiro, responsável pela vinha: eis que há 3 anos, quantos anos? Eu venho procurar fruto na figueira e não acho. Esses 3 anos não são aqueles 3 anos de Levítico. Esses 3 anos é para mostrar para mim e para você que no mínimo essa figueira tem 7 anos de produção. Por quê? Porque os 3 primeiros anos não pode mexer, é incircunciso, cai. No quarto ano, se houve colheita, foi para quem? No quinto ele foi, chegou lá, nada. No sexto ele voltou, chegou lá. No sétimo ele vai de novo, chega lá e não tem. Ele disse: tem algum problema aqui. Não tem nada. Eu não estou achando figo. Eu plantei aqui porque eu sei que aqui vai dar certo. E não está dando. Então faz o seguinte: já que a figueira não quer produzir o fruto, e eu vou chegar lá no tema, eu vou chegar lá. Já que a figueira não quer produzir fruto, faz o seguinte então: pega o machado e corta. E eu parei para pensar: ei, nessa vida com Deus, nesse universo da fé, você tem 2 opções, filho. Ou é fruto, ou é faca. Vou repetir para você levar para casa. Com Deus, quando você conhece os princípios, ou é fruto, ou é faca. Jesus disse isso: toda árvore que não der, pega o machado e corta. Porque se eu plantei, eu sei que eu te plantei para você dar fruto. Eu não te plantei para você dar errado. Eu não te plantei para você fracassar. Eu te plantei porque eu sei que na sua essência você carrega o meu espírito. Eu te plantei aí porque eu sei que dá certo. Só que tem um problema. Ele vai dizer: está ocupando a terra inutilmente. Olha para isso aqui, pastor Miller. Quando ele revela essa expressão inutilmente, ele está dizendo: ó, está na terra. O problema não é a terra, porque se fosse a terra, a vinha estava dando errado. Vou repetir, porque tem gente que começa a dar desculpa. É a terra, é a igreja que eu congrego, é a casa onde eu estou, é o casamento que eu estou. Deus te trouxe aqui hoje para te falar: o problema não é a terra, porque na mesma terra está dando certo para outros. Outro está dizendo: o problema é a cidade, o problema é a empresa. Calma, o problema não é a terra. E tem mais, tem outro problema aqui. Porque ela está plantada junto com a vinha e está sugando todos os nutrientes da vinha. Porque tem gente que só sabe consumir, não consegue produzir.
Vive uma vida de consumo e não consegue frutificar. Deus nos trouxe a 2024 com essa primeira palavra. Chega de levar uma vida que você só consome os nutrientes. Você já está forte o suficiente, maduro o suficiente para começar a produzir na terra que eu te coloquei. Você crê em palavra profética? Se crê, levante as duas mãos bem alto. Porque eu sinto o peso da palavra. Assim diz o Senhor: eu já te dei tempo, eu já te dei maturidade, eu já te fortaleci. Chegou a hora de você romper essa barreira. Você vai sair do nível de consumir e vai começar a produzir. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei quem vai pegar, mas é um ano de produção. É um ano de produção na vida espiritual. É um ano de produção na vida familiar. É um ano de produção nas tuas finanças. É um ano de produção. Vamos cortar. Calma, ó. É o seguinte. O vinhateiro pediu a palavra. Vai. E disse assim: meu senhor. Só quem tiver muito ligado vai pegar isso aqui. Meu senhor, deixa mais este. O que é que começa hoje, gente? O que é que começa hoje? Ontem, na hora da virada. Isso é só para quem crê. Quem não crê, está liberado. O vinhateiro chamado Espírito Santo, que intercede por nós, disse ao pai: deixa ela mais um ano. Deixa ele mais um ano. Tem gente aqui que vem arrastando há anos sem conseguir produzir o que é para produzir. Mas o Espírito Santo está falando com você hoje: eu vou te dar mais um ano. Pode se esforçar, porque eu vou te dar mais um ano. Ai, meu Deus do céu. O vinhateiro disse: dá mais um ano para essa figueira. E eu descobri o nome dos 3 anos que ele foi procurar e não tinha nada. E eu descobri o nome desse ano. Você quer que eu fale? Diga amém. Os 3 primeiros anos que ele foi procurar e não achou nada e deveria ter, o nome é graça. Mas por que graça, Rafael? Porque por não ter, no primeiro ano que ele foi, que era para ter e não ter, era para o machado ter passado na raiz. Mas pela graça, ele disse: vou te dar mais um. No segundo ele voltou, mandou-me que é bacana. No segundo ele voltou e disse: esse ano tem. Não tinha. Alguém gritou: machado nela. Ele disse: não, calma, pela minha graça eu vou dar mais uma chance para ela. No terceiro ele voltou e não tinha. Ele disse: mais uma pela graça, vou te dar mais uma pela graça. E qual é o nome desse ano que o vinhateiro pede, Rafael? Misericórdia. Porque chega uma hora, pastor Valmir, que o limite da graça chega. E se não for a misericórdia, eu não sei quem vai pegar. Mas 2024 é o ano que Deus está te dizendo: por causa da minha misericórdia, eu estou te dando mais uma oportunidade para produzir o que você nunca produziu. Mão direita em cima quem crê em palavra profética, que eu encerro agora. Assim diz o Senhor: pela misericórdia e graça, eu estou liberando sobre você condições para produzir o que nunca produziu. Vão ficar assustados com o que eu vou fazer. Assim diz o Senhor. Quem pega essa palavra? Só que tem um detalhe no ano da misericórdia. Olha lá. O vinhateiro disse: deixa mais esse ano, porque eu vou fazer 2 coisas com ela. Primeiro, eu vou cavar em redor. Cavar dói. Cavar dói. Deus está dizendo: eu vou precisar te mexer na sua estrutura, tá? Porque se está cavando é porque vai para a raiz. Porque quem olha você aqui por fora é fácil te julgar. Tem 3 anos que vão buscar fruto e não acha. Só que não conhece o problema. Mas o vinhateiro sabe onde está o problema. Ele está dizendo assim: é na raiz, então eu vou cavar em volta. Eu vou cavar em volta e eu vou fazer o seguinte: ninguém queria investir, mas eu vou investir em você de novo, diz o Senhor. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus está dizendo: eu vou investir em você de novo. Agora se esforce para produzir, rapaz. Eu encerro.
Ele diz: eu vou cavar. Vai doer, mas eu preciso cavar. E ele começa: vai, vem comigo. Vai cavando ao redor. Cavando ao redor. E vai chegando na raiz. E a raiz estava comprometida. Porque talvez a raiz estava presa no que não era para estar presa. Talvez a raiz estava enveredando por um caminho que não era para enveredar. Ele diz: opa, então peraí, deixa eu puxar para cá. Agora pega adubo, pega alguém diz: mas você vai botar adubo numa figueira que tem 7 anos ou 8 de vida e nunca produziu o que é para produzir? É porque comigo é assim, pela misericórdia eu vou investir. Vai, joga adubo, joga adubo, joga adubo. Rafael, onde é que você quer chegar com isso? Deus está dizendo: esses 12 dias serão de processo. Eu vou cavar e eu vou investir em você. Serão 12 dias de Deus cavando para mexer na raiz e na estrutura, e de Deus dizendo: eu vou investir. É palavra no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, nono, décimo primeiro, no 12º. Se prepare, porque você vai sair desse janeiro profético como uma figueira que produz os melhores figos da história da sua vida. Se você crê nisso, dá um pulo dessa cadeira e fica de pé, que eu quero orar por você. Vai. Se você tem comunhão com pelo menos 3 pessoas, vai perto aí, dá um abraço pentecostal e diga: se prepare, porque esse é ano de produzir como nunca você produziu. Vai lá, profetiza isso. Se você achou que já tinha vivenciado muito, se prepare. O vinhateiro vai cavando, ele está cavando e está dizendo: eu estou investindo em você, eu estou investindo em você de novo. Eu vou liberar a palavra profética para algumas pessoas aqui, porque eu sei o nome é para todo mundo. Pastor Valmir, Deus está dizendo: eu vou investir de novo. Rubens, Deus está dizendo: eu vou investir de novo. Deus está dizendo: Betão, eu vou investir de novo. Só os gratos pelo investimento dele, levante a mão e comece a agradecer a ele com glória, com aleluia, com palavras de gratidão. Agradeça. Oh, aleluia. Não era para você ter passado do ano de 2023, mas ele olhou para você e disse: por misericórdia eu vou te dar outra oportunidade. Eu vou investir em você. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração e eu oro. Pai, eu estou diante dos teus filhos. Nós fomos comprados pelo preço do sangue carmesim inocente no Calvário. A tua palavra foi pregada e nós cremos nela. Deus, eu estou diante de pessoas que talvez o processo vai gerar dores e deixar marcas, mas o Senhor está falando pela tua palavra que no processo vai haver investimento e vai haver produção. Eu libero, Pai, sobre a vida da minha irmã e do meu irmão essa noite esta palavra. É um tempo novo, de postura nova, de atitudes novas e de frutos novos para a honra e glória do nome do Senhor. Se você crê nisso, então exalte ao nome dele. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza. Se você sabe, cante! Tem coisa boa chegando. Declare isso bem forte essa Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Segura aí, eu aprendi a ganhar. Só a igreja, vai! Perdendo, doeu,
É para ser mais forte. Solta a voz e declara. E cresci, apareci, e o poder de Deus se aperfeiçoou. Coisa boa chegando. Levante a mão e declare Tem isso. algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Esse varão de terno azul no meio. Levante a mão assim, filho. Isso. Se você já me viu, eu não sei, mas eu não conheço você. Só que assim diz o Senhor ao seu coração essa noite: eu estou designando sobre você para este ano o cumprimento de uma promessa antiga, diz o Senhor, que não demaio e que andará se avadagandoreva, que não dependerá do que alguém de perto de você disse que dependeria, porque eu sou o Senhor que levanta a pessoa certa, que vai te abraçar e vai te levar ao cumprimento desta promessa. Porque eis que eu te chamei, Jeremias, eu te formei no ventre da tua mãe, Jeremias, e eu te dei as nações por profeta, Jeremias, e eu te trouxe essa noite para te lembrar que eu não permitiria o processo que permiti ao longo dos últimos 3 anos, se não fosse por uma promessa que eu tenho na tua vida. Eu te amadureci para viver o que tu começarás a viver este ano. Assim diz o Senhor dos Exércitos esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Se você pode, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Meu pastor, muito obrigado. Se você entrega o querer de Deus esse ano, antes que termine o primeiro semestre,